a fim de entendermos melhor o problema da mochila fracionária que a gente definiu no último vídeo, vamos ver um exemplo aqui. Lembrando o que tem na entrada de um problema desse, a gente tem um conjunto de itens. No caso aqui eu vou ter um exemplo com apenas 3 itens, então os itens 1, 2 e 3. Uma capacidade aqui igual a 50, então é isso que cabe na minha mochila. E eu vou ter 3 itens que eu posso considerar. O item 1 aqui, ele vai ter peso igual a 40 e valor igual a 200. Então, se eu colocar ele na minha mochila, ele me acrescenta 200 de valor e usa 40 da capacidade. O item 2, ele vai ter peso igual a 20 e valor igual a 20. Então, ele ocupa 20 de capacidade, metade da capacidade do item 1, mas ele me acrescenta 20 de valor. E o item 3 vai ter peso igual a 11 e valor igual a 110. Bem, então são esses os itens aqui do meu exemplo, tá? E agora vamos ver, eu sempre falo para vocês, vamos usar figuras, né? Figuras ajudam a gente a imaginar. Então, dado que eu tenho uma mochila, eu vou representar com um recipiente aqui, graficamente, para ajudar a gente a pensar nessa mochila. Então, vou pegar aqui e fazer, esse é o meu recipiente, e eu vou dizer que nessa posição aqui está o 50, tá? Vou usar isso como sendo a capacidade total da mochila cheia, né, indicando de, olha, a minha capacidade é 50. Então, pensar aqui que é na reta vertical aqui a gente tem a gradação do quanto, né, quantas unidades ela já preencheu, sendo que 50 ela é totalmente cheia e 0 ela vazia. Como eu vou mostrar 2 representações, já vou duplicar isso aqui, né, 2 possíveis soluções, melhor dizendo, e agora a gente vai poder colocar os nossos itens, tá? Então, vamos ver. Na primeira tentativa que eu vou colocar aqui nessa mochila, no exemplinho da esquerda, eu vou pegar o item 1 inteiro. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso, tá? Então, eu vou pegar o item 1, vou destacar aqui, olha, então vou usar o laranjinha para o item 1, e pegando ele inteiro eu tenho capacidade 40, portanto, o item 1 vai ocupar esse pedação todo aqui da mochila, de 0 até 40, deixando o que de capacidade livre? Né? Ele vai deixar só esse pedacinho aqui, que tem 10 unidades, né? 50 menos 40. Eu vou apagar o que eu mesmo escrevi ali, só para destacar uma coisa. Eu usei, na formulação em programação linear, que eu mostrei para vocês, para definir precisamente o problema no vídeo anterior, eu usei as variáveis x e ali, que indicam quanto do item i eu estou pegando. Então, nesse caso aqui, eu vou destacar aqui o x1 é igual a 1. Né? Se eu estou pegando inteiro, x1 é igual a 1, já que eu peguei as 40 unidades que eu tinha disponíveis desse item. Daí sobrou só 10 de capacidade na mochila. Para preencher essa mochila, agora eu vou usar o item 3. Eu vou usar uma outra cor para ele aqui. Vou usar o azul. Então vou pegar aqui o item 3. Só que o item 3 tem peso 11. Né? Ele ocupa... posso pensar em peso ou espaço, né? Mas minha capacidade de armazenar itens ali, ela está restrita a mais 10 unidades e eu preciso de 11. Então eu não vou poder pegar ele inteiro. Tá? Então aqui vai estar o item 3. Só que como eu só tenho capacidade 10 sobrando, o meu x3 ali vai ter que ser uma fração do item 3, já que ele inteiro usa 11 unidades. Portanto, o que eu vou usar aqui vai ser x3 igual a 10 sobre 11. Tá? É uma continha simples, mas quando a gente apresenta assim pode parecer estranho. Então pensem o seguinte, quanto que uma fração do item 3 ocupa? O peso dele vezes o valor da fração. Se eu pegar o peso dele, que é 11, multiplicar por 10 sobre 11, vai cortar o 11, vai sobrar o quê? 10. Então, 10 onzeavos do item 3 ocupa 10 unidades, que é o que eu tinha disponível. Tá? Então, por isso que eu fiz dessa forma. Tá legal? E já vamos aproveitar que a gente preencheu a mochila aqui, vamos calcular aqui o valor da função objetivo. Tá? Que agora, na função objetivo vai entrar o quê? Vai ser relevante? O item, né, a fração do item, melhor dizendo, que eu peguei, mas também o valor dele. Então, eu vou recuperar aqui as cores para destacar. Então, qual que vai ser o valor disso aqui? Eu peguei o item 1 inteiro. Né? Então, eu vou ter ali o valor do item 1, que é 200, vezes x1, que é igual a 1, mais
o valor do item 3, que é 110, vezes 10 onzeavos, né, que foi a fração que eu peguei dele. Né? Então eu vou ter ali 200 mais, dividindo aqui, vai sobrar 10, eu vou ter 100, então, no fim das contas, 200 mais 10 vezes 10, que vai dar 100, eu vou ter 300. Bom, isso foi o nosso primeiro exemplo aqui, para a gente entender melhor como que as coisas acontecem dentro dessa nossa mochila. Vamos para o segundo exemplo. Eu vou jogar ele um pouquinho mais para cá, para ficar bem separado. No segundo exemplo, eu vou começar pegando o item 3. No caso, eu poderia pegar frações de ambos, tá? Só que no meu exemplo eu vou pegar agora o item 3 inteiro, e daí eu vejo o que eu faço com o espaço que sobrar. Tá? Então, no caso, o meu item 3 inteiro ele ocupa 11 unidades de espaço. Tá? Eu vou marcar aqui, então aqui está o 11, e eu peguei o item 3 inteiro. Dessa vez, pegando ele inteiro, x3 é igual a 1. E daí sobrou, o que sobrou ali? 50 menos 11, sobraram 39 unidades de espaço. Eu vou preencher isso com o item 1. E nesse momento vocês podem achar que eu estou negligenciando o item 2. Estou mesmo, a gente já vai conversar sobre ele, vai ajudar a gente também a pensar na sequência. Mas de fato eu não usei ele nas duas construções aqui, nas duas soluções. Então o item 1 agora ele só tem 39 unidades para ocupar. Não dá para pegar ele inteiro, eu vou pegar uma fração. Que fração será essa? Vai ser a fração aqui do x1 igual a 39, que é o espaço que eu tenho, sobre 40, que é o espaço que ele ocupa completamente. De novo, sempre pensar essa fraçãozinha pode confundir um pouco, então pensem um outro jeito aqui de pensar, né? Imaginem que eu tivesse, que eu fosse pegar metade do meu item. Tá? Imaginem que eu fosse pegar metade dele. Então se eu tenho aqui o item 1 ocupa 40 posições, né, a metade disso vai ser 20. Né? Então a fração que vai me dar o valor aqui, o valor meio, vai ser 20 sobre 40. Quer dizer, eu coloco em cima, no numerador, a capacidade que eu quero ocupar, que eu quero preencher, e embaixo a capacidade total do item, e essa conta me dá a fração do item que eu estou pegando. Então, temos aqui o nosso x1, a fração dele pelo menos, e daí vamos fazer a continha. Né? No caso, o valor do item, pensando na função objetivo, o valor do item 1 continua sendo 200, só que agora multiplicado por 39 sobre 40. Eu vou já fazer a conta aqui, eu vou cortar um zero, ou melhor, eu vou cortar esse 20 aqui, vai sobrar 10 sobre 2, vai sobrar 5 ali em cima. E eu vou ter do outro lado o 110, que é o valor do item 3, vezes 1. No total, nós teremos ali 5 vezes 39. Aqui a gente vai ter 195, mais 110, 305. O nosso total aqui deu 305. E eu falei para vocês que, primeira observação, esse segundo caso aqui, que eu peguei primeiro o x3 e depois o que sobrou com o x1, eu ocupei um pouquinho mais de espaço do que o primeiro, que eu tinha ocupado 300. Né? Pouca diferença, mas certamente o segundo caso é superior. Né? E nos dois casos eu ignorei completamente o item 2. Uma coisa que pode nos saltar aos olhos quando a gente vê o item 2, intuitivamente ali, é que ele ocupa metade do espaço ali, ele tem metade do peso do item 1. Né? O item 1 tem 40, o item 2 tem 20. No entanto, o item 2 ele te devolve, ele te dá em valor muito menos do que a metade do valor do V1. Né? O V1 ele dá 200, metade disso seria 100, o V2 dá 20 de valor. Né? Então, meio que pensando numa ideia de custo-benefício, e como a gente está falando em maximizar, né, pensar em custo-benefício parece fazer bastante sentido, ele não te dá muito retorno pelo espaço que ele ocupa. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai ver que para 11 de espaço ali, 11 de peso, o item 3 vai te dar muito mais valor, mesmo ele sendo menor do que o item 2. Né? Ele vai te dar 110 de valor, enquanto o item 2 tem quase o dobro do tamanho do item 3 e te dá apenas 20. Então, essa ideia, tá, ela vai ajudar a gente a chegar no critério guloso que a gente quer construir.
Então, só para já deixar claro por que eu preteria o item 2. Assim, ele não pareceu muito vantajoso. Tá? Aqui as duas soluções que a gente obteve, as duas tiveram valores próximos. Ali uma é melhor do que a outra, mas as duas tiveram valores próximos. O item 2 não parece que ia justificar muito o espaço dele, me acrescentar muito pelo espaço que ele ocupa. Mas vejamos agora que a gente já viu os exemplos, então vamos para a estratégia gulosa. Lembrando da nossa primeira aula de algoritmos gulosos, a gente pode ir do caso particular para o mais geral. Né? Então, uma coisa para pensar no caso particular, eu vou fazer bem rapidinho aqui, bem mais rápido do que eu fiz naquela aula, mas é a mesma ideia. Imagina que todos os itens tivessem o mesmo peso. Se todos os itens tivessem o mesmo peso, fica muito mais fácil a gente já pensar, opa, se todos eles têm o mesmo peso, quer dizer, todos ocupam o mesmo espaço, eu quero pegar os mais valiosos primeiro. Então, se todos têm o mesmo peso, os mais valiosos são preferidos. Porque eles, pelo mesmo espaço, eles vão te dar mais valor quando escolhidos. Quer dizer, tem essa ideia de custo-benefício que eu estou dizendo. Por outro lado, se todos tiverem o mesmo valor, daí eu vou ter o complementar disso, que é os mais leves vão ter prioridade. Por quê? Porque se qualquer item vai me dar o mesmo valor, eu quero o item que me atrapalha menos, ocupa menos espaço na mochila. Então, os mais leves ali, os que tiverem menor peso, vão ocupar menos espaço, vão deixar mais espaço para outros itens. Tá? Então, de novo, essa ideia de custo-benefício. E a gente pode combinar essas ideias aí numa função de densidade, muito semelhante com o que a gente viu no nosso primeiro problema, tá? No nosso problema do escalonamento na aula anterior. Então, combinando essas ideias, a gente pode chegar numa função de densidade para categorizar os itens ali. Nessa função de densidade, a gente vai ter, então, que f de i, o valor de um item para mim, vai ser dado por vi sobre pi. Por isso que eu chamo de densidade, né? É valor por peso. Uma ideia para passar para vocês aqui é a seguinte, para interpretar essa função. Pensa que dividir todos os itens em pedacinhos de mesmo tamanho. Tá? Pensa que é isso que eu estou fazendo. Quando eu faço vi sobre pi, eu estou vendo quanto de valor tem cada pedacinho. Tá? Então pensa que eu quebrei todos os itens em pedacinhos. Daí eu caí no caso que a gente acabou de considerar, que todo mundo tem o mesmo peso, todos os pedacinhos. Eu não estou mais olhando para itens, eu estou olhando para pedacinhos, todos têm o mesmo peso. E daí eu quero qual? O mais valioso. Tá? Então, de certa forma, é isso que eu estou fazendo. Quando eu uso a função de densidade, eu estou pensando, quebro os itens em pedacinhos de mesmo tamanho, todos eles, pedacinhos pequenininhos, eu vou sempre olhar, obviamente, para os mais valiosos. Tá? Já que todo mundo ocupa a mesma coisa, eu vou preenchendo sempre com os pedaços mais valiosos. Tá legal? Por isso que essa é uma boa candidata aqui para descrever a prioridade de cada item. Inclusive, se vocês voltarem ali, fica como uma sugestão, vocês vão ver que a densidade de valor do item 3 é levemente superior, talvez não levemente, não tão levemente assim, melhor dizendo, ela é superior, nem é tão levemente, mas ela é superior à densidade de valor do item 1. O item 2 eu mesmo já tinha descartado, né, é bem óbvio. Mas a densidade de valor do item 3 é superior à do item 1, de modo que vale a pena trocar aquela fraçãozinha, né? Num caso do nosso exemplo, a gente pegava o item 1 inteiro e quase todo do item 3, mas não todo. No outro caso, a gente pegava o item 3 inteiro e quase tudo do item 1, mas não tudo. Essa troca de fraçãozinha ali é compensatória pra gente, ela vale a pena por causa dessa densidade de valor. E é isso que faz um exemplo de ter valor lá 305, 5 unidades maior na função objetivo do que o outro. Tá legal? Então, para fechar esse vídeo, destacar aqui que, escolhida essa função de densidade de valor como um bom indicativo de qual item eu prefiro, a gente pode pensar num algoritmo guloso que vai a cada passo pegar pedaços, tá? Eu deixei entre aspas de propósito aqui, porque a gente vai ter que ver como manipular essas frações. Não é difícil, mas vai ter que tomar um cuidado, mas a gente vai a cada passo pegar o máximo de pedaços possíveis do item ainda não escolhido, tá? do que a gente ainda não escolheu, que tem maior densidade de valor. Se eu puder pegar todos os pedaços dele, quer dizer, ele inteiro, é isso que eu vou fazer. Se não, eu vou ter que ver quantos pedaços eu posso pegar até preencher toda a mochila. É essa a ideia do algoritmo que a gente vai formalizar no próximo vídeo.